Cumprimento a todos na paz do Senhor. Uma palavra de reflexão para mim, para você nessa manhã. Se encontra em 2 Crônicas 12:14. Esse versículo ele me chamou a atenção, né? E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. No 15 fala, os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, de Ido, o vidente, em relação das genealogias. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias, todos os seus dias. Nós estamos falando aqui do filho de Salomão, do Roboão. E nós sabemos que houve uma divisão no reino, e quando ele tentou recuperar as 10 tribos que ele tinha perdido, o Senhor falou com ele: olha, não vai lutar com seu irmão, porque isso veio de mim. Por quê? Porque toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Se a gente for olhar lá no Josué, no livro de Josué 21, vou lá para não ficar nas minhas palavras, Josué 21, para a gente ter uma noção de quem é o Senhor na nossa vida, o que Ele fala, e a gente não dá ouvidos, e vai deixando, mas a palavra aqui, no capítulo 21 de Josué, vou ver o versículo, só um minutinho. 21:45. Palavra alguma falhou de todas as coisas que o Senhor, as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então é as boas coisas e também as más. Porque aqui foi as boas coisas que o Senhor falou, que ele falou as terras que ele iria dar para o povo, a libertação do povo ali, e tudo que ele falava que acontecia. Ele encerrou assim, todas as boas coisas que o Senhor falou aconteceu. E a gente sabe que tudo que o Senhor fala que vai fazer, mesmo quando o povo se arrepende, nós podemos ver antes aqui no versículo 12, quando ele confirmou o reino dele, o Roboão fortaleceu, ele deixou a lei do Senhor. E no capítulo 7 do 12, no versículo 7 do capítulo 12, ele fala, ó, vendo pois o Senhor que se humilharam, e a palavra do Senhor veio a Samaria dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhe darei um socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. E aí no versículo 8 ele fala, porém serão seus servos para que conheça a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Ou seja, ele voltou atrás, porque eles se humilharam, pediram perdão, pediram socorro para o Senhor, mas o Senhor falou, mas vão ser servos dele, para poder descobrir qual é a diferença de estar na luta com o Senhor, né, nas provas com o Senhor, do que na mão do inimigo. Muitas das vezes é melhor a gente estar na mão do Senhor, mesmo diante de dificuldade, mesmo diante de lutas, de batalha, estar na mão do Senhor do que na mão do adversário. Quando o Senhor permite eu e você cair na mão do adversário, a gente vê qual é a diferença de estar com Deus numa luta do que estar sem Ele por desobediência na mão do adversário. E o Roboão ali, essa passagem aqui, tudo que aconteceu com ele, o Senhor já tinha falado que iria acontecer. Porque o Senhor não faz nada sem antes ele avisar. E lá em 1 Reis, quando fala no
capítulo 11, quando o Senhor fala com Salomão, né, por causa da idolatria de Salomão, no capítulo 11, 11, diz: assim diz o Senhor a Salomão, disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto entre ti, que não guardaste a minha aliança, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e darei na mão do teu servo, que era Jeroboão, né? O filho do teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, mas da mão do teu filho rasgarei, ou seja, de Roboão. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tem escolhido. Então o Senhor já falou, já tinha avisado o que ele iria fazer. Porque muitas das vezes a gente fala, onde que está Deus que aconteceu tudo isso? As pessoas mesmo perguntam para a gente, onde está o seu Deus que permitiu acontecer tudo isso? Porque o Senhor já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o que nós vamos fazer. E no capítulo 11, no versículo 29, né? Ele fala sobre isso também. Sucedeu, pois, naquele tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou a roupa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, e a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. E nós sabemos ali que o Senhor fez isso por quê? Porque Salomão, no final, ele arrumou tantas concubinas, tantas mulheres, que ele se afastou do Senhor. Ele se afastou do Senhor. Nós sabemos disso. E com o filho dele não foi diferente, porque quando ele se fortaleceu, né? Porque isso tudo já vem do Senhor. Porque para cumprir o que o Senhor falou, o Senhor permite você fazer o que você quiser. Por quê? Porque já vem do Senhor para poder cumprir a palavra que saiu da boca dele. Muitas das vezes a gente acha que a pessoa está sendo rebelde, desobediente. Eu sei que ele poderia ter mudado alguns estágios ali, mas o Senhor já tinha avisado. Eu não vou tomar da sua mão, mas vou tomar da mão do seu filho. E a gente muitas vezes não quer passar nenhum processo, não quer que os filhos da gente passem processo. Muitas das vezes nossos filhos passam processo. Por quê? Porque é algo que a gente já plantou, que muitos não gostam de ouvir, mas é a verdade. Então aí a gente não quer colher depois. A gente não quer colher. Mas se muitas das vezes a gente está passando processo, meu filho está muito rebelde, desobediente, muitas das vezes é processo que ele tem que passar, mas tem coisas também que o Senhor permite para cumprir a palavra que ele disse lá atrás, para mim e para você. Aí ele fala, não, o Senhor já perdoou, mas nós plantamos. Nós plantamos. Então nós temos que colher. Infelizmente, o plantio é opcional, mas a colheita é certa. E ali Roboão, infelizmente, ele fez tudo errado. Tudo errado. Tudo que não era para ele fazer, porque quando confirmou o seu reino, falou, não preciso mais de Deus. E muitas das vezes a vida da gente não é diferente. Quando a gente está bem, está num patamar melhor, alcança a riqueza, alcança uma casa própria. Enquanto a gente não tem uma casa, enquanto a gente está implorando, pedindo, buscando o Senhor. Mas quando a gente acha que não precisa mais, já está o suficiente, a gente abandona o Senhor. E nós sabemos que a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Não seria fácil, mas com o Senhor, quando nós estamos com o Senhor, e a palavra diz aqui, ó, então eu vou
Porém, vocês vão ser servos de Isaac. Por quê? Para ver a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. A gente fica muitas das vezes oprimido na mão de pessoas. Por quê? Porque se afasta do Senhor, acha que não precisa mais da direção do Senhor, não precisa mais dele. Aí eu tenho dinheiro porque eu trabalho, eu não preciso do Senhor. Mas quem abriu essa porta não foi o Senhor? Quando os filhos já estão bem, numa faculdade, numa escola boa, não precisamos mais do Senhor. Quando a despensa está cheia, não precisamos mais do Senhor. E ali não foi diferente. Ele deixa, eu sempre enfatizo isso porque ele deixa essas instruções na Bíblia, na palavra dele, que é por quê? Para a gente não fazer. É um exemplo para não repetir. Não repetir. Ele deixou as coisas boas, igual ele falou. De nenhuma coisa boa que eu falei que aconteceu caiu por terra. Tudo se cumpriu. Mas ele também deixa as coisas que não deram certo, para a gente não repetir. Para a gente não fazer. A gente não fazer. E o Senhor me deu essa palavra na madrugada, falando comigo, né? Ele fala comigo primeiro, para depois falar com você. Mas que a gente possa tirar uma experiência disso tudo, porque ele deu 10 tribos na mão de um servo de Salomão. E foi pela mão do filho dele. Por quê? Porque ele falou assim, por amor a seu pai, eu não vou rasgar agora, mas depois eu vou rasgar. Então quando eles começaram a lutar, e Roboão prendeu o coração ali, já vinha do Senhor. Quando eles vão lá falar com ele, olha, seu pai foi duro conosco, foram conversar com ele, ali ele endureceu o coração e foi buscar conselho com os jovens. E os jovens falam não, não é dessa forma não amacia para eles não. Aí no capítulo 11, ele fala, olha, né, não vai pelejar. 11, versículo 4, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Volte cada um para sua casa, porque isso proveio de mim. Isso proveio de mim. Então eles voltaram e desistiram de guerrear contra Jeroboão. Por quê? O Senhor falou, não vai lá guerrear não. Não vai guerrear não. Aí ele ouviu o conselho dos jovens, mas isso já vinha do Senhor. Falou, ó, seu pai agravou o nosso jugo. Capítulo 10, 14, fala, ó, seu pai agravou o nosso jugo. Porém ao vosso jugo, porém eu aumentarei mais. Meu pai castigou com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. E assim não deu ouvido ao povo, porque essa mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra, o qual falava pelo ministério de Aías, o Silonita. Nós vimos lá em 1 Reis, né? Quando o profeta rasga suas vestes e fala que vai dar as 10 tribos na mão dele. A Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão. Então, muitas das vezes a gente fala, o diabo se levantou com fúria contra mim, o diabo se levantou contra a minha casa. Não, muitas coisas provêm do Senhor, porque o diabo não faz nada se o Senhor não permitir. Que ali ele permite o inimigo vir para a gente ficar na mão do adversário, porque a gente desobedeceu, porque a gente recuou, porque a gente deixou a lei do Senhor. A gente deixa a lei do Senhor, deixa os estatutos do Senhor, as ordenanças do Senhor, e fala que é o diabo. Não, ele não tem poder se o Senhor não permitir ele colocar as mãos. Ele não tem poder nenhum. Ele não tem poder nenhum. Nada acontece, nem uma folha de uma árvore cai se não for da permissão de Deus. E nós sabemos que muitas das vezes a gente reclama, a gente questiona Deus, né? Como aquele povo ali ficou 400 anos escravo, e quando soltou eles no meio do deserto, eles reclamavam, eles estavam escravos, eles foram libertos, eles só tinham que caminhar e obedecer.
E nós sabemos que ali eles não faziam isso, eles murmuravam o tempo todo contra aquele que libertou eles. Eles se levantavam contra Moisés a ponto de Moisés não herdar a terra prometida. Por quê? Porque ficou nervoso, aí desobedeceu a lei do Senhor, e o Senhor não tem filhinho escolhido, não. Falou, Moisés, você não vai entrar. Ele não tem filho predileto, errou, está errado. Falou, Moisés, você não vai entrar, você não obedeceu a minha voz. Eu falei, toca na rocha, você bateu. Não vai entrar, pode subir, olha, espia a terra, olha mesmo e morre ali. Você não vai entrar. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus vai fazer justiça. Faz justiça por mim, Deus. Olha o meu adversário. Eu sou o seu filhinho querido. Não. O filhinho querido, se você ama mesmo o seu filho, você vai corrigir ele. Nós somos corrigidos. O Senhor é maravilhoso para mim e para você. E quando pergunta onde está seu Deus, ele está no alto e sublime trono, sentadinho lá. Por quê? Porque ele guarda a mim e guarda a sua vida. Se a gente tá de pé hoje, porque a misericórdia dele se renovou. Onde está o seu Deus? Ele está sentado lá. Eu que falhei, eu que errei, eu que desobedeci. Aí pergunta onde está Deus. Na hora de desobedecer, todo mundo desobedece. Mas na hora de receber as consequências, ninguém quer. Onde está Deus quando aconteceu um acidente? Onde está Deus quando matou essa quantidade de gente? Tudo tem um propósito. Infelizmente, até a morte. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Eclesiastes fala sobre isso. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. O bom e o ruim. Todas as coisas. Que a gente possa entender. E se você meditar na palavra, muitas vezes você fala assim, por que aconteceu isso com esse rei? Mas você tem que meditar e voltar lá atrás, na genealogia dele, o que aconteceu antes, para ver por que está acontecendo aquilo naquele momento. Porque Deus está permitindo aquilo ali acontecer. E perguntar para você também, por que, Senhor, está acontecendo isso na minha vida? E qual é o propósito? Se tem um propósito, que o Senhor me ajude a passar. Que o Senhor me restaure, que o Senhor me renove, que o Senhor me fortaleça para passar as batalhas junto com o Senhor, porque é o Senhor que guerreia minhas guerras. É o Senhor que guerreia. Muitas das vezes a gente vai lá e toma a frente de Deus. Quem vai na frente da guerra é o general, não é o soldado. Ele arma as estratégias, coloca cada um no seu ponto estratégico e ele vai à frente. Deus possa abençoar grandemente a nossa manhã e nos dar uma grande vitória e dar um entendimento. Nós estamos nos tempos finais sobre a terra, a vinda do Senhor está próxima. Não sejamos hipócritas e querer entender o que está acontecendo na nossa vida, por que está acontecendo aquilo na nossa vida, e não olhar o que nós já fizemos. Eu sei que o Senhor fala que os meus pecados, o Senhor já não se lembra mais, mas tem as consequências. É como livre-arbítrio, ele deixa você fazer o que você quiser, mas tem a consequência. Você pode fazer o que você quiser, mas tem as consequências. Depois nós não queremos sofrer as consequências. Mas falando que Deus é amor, ele não vai fazer porque ele fez antes. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. E nós sabemos disso. Mas você já plantou. E o Senhor é maravilhoso, é misericordioso, mas nós já plantamos. Que Deus possa abençoar grandemente a minha e a sua vida nessa manhã e ser grato a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para melhorar cada dia mais. Deus abençoe a minha e a sua vida, no nome de Jesus.